eu também passei pela fase de ganhar pouco, eu também passei pela fase de viver com pouco, e foi justamente essa fase que me trouxe até aqui. E a maioria das pessoas olham o resultado hoje. E aí falam, mas pra você tá muito fácil. Lógico que tá muito mais fácil do que quando eu vivia com 2.000, mas isso sem dúvidas. O grande X da questão é, o que eu fiz para chegar onde eu estou hoje? E eu vejo as pessoas patinando muito nessa fase que você fica entre 2, 3 mil reais, que você só patina. Você parece que paga uma conta, vem mais 10. Aí a hora que você livra uma dívida, vem mais um monte. E aí você fica nessa patinação. E aí você quer tentar investir com esse pouco dinheiro que sobra. Que às vezes sobra e às vezes não sobra, e aí você quer, não, vou começar a colocar em ações. Cara, não. Inclusive tem um vídeo no canal aqui falando disso. E um grande acerto que eu tive, que fez com que eu chegasse onde eu estou hoje, foi nessa fase de poucos ganhos e ter que limitar o meu custo de vida, eu não fiquei focado em investir para longo prazo, para acumular longo prazo. Não, eu fiquei extremamente focado em investir em conhecimento, investir em mim para crescer profissionalmente mais rápido, para ganhar mais dinheiro mais rápido e sair dessa realidade mais rápido. E eu vejo que as pessoas ficam patinando muito nessa fase. Estou ganhando pouco e a pessoa quer se matar para conseguir sobrar uma parte para investir para longo prazo. E a verdade é que você vai ficar patinando pro resto da vida se você continuar nessa mentalidade. Porque é muito mais saudável e muito mais fácil você focar no crescer profissionalmente. Tem 2 vídeos aqui no canal que eu falo disso. Um vídeo é não invista R$100 por mês na Bolsa de Valores. Acho que nesse vídeo eu deixo muito claro. É um vídeo que viralizou bastante aqui no canal. E um outro vídeo que eu falo da inflação, né? Se você continuar ganhando pouco pro resto da sua vida, a inflação vai engolir você. Porque, infelizmente, a gente vive num país de inflação alta. Então, o foco principal nesse momento é você enxugar o que você pode, porque é muito difícil você conseguir viver com pouco dinheiro, mas investir profissionalmente para você crescer na sua carreira. Quais cursos você pode fazer, quais habilidades você pode desenvolver para que você consiga crescer profissionalmente, fazer mais dinheiro. E fazendo mais dinheiro você consegue mudar a sua realidade. Você mudando a sua realidade, você consegue ter mais qualidade de vida, você consegue viver num apartamento melhor, você consegue ter um carro melhor, você consegue fazer um mercado melhor, você consegue pagar um plano de saúde melhor, e aí você consegue investir melhor o seu dinheiro e começar a pôr esse dinheiro para trabalhar para você. Mas o grande erro das pessoas é tentar fazer o dinheiro trabalhar para elas na fase de ganhar pouco. E isso é extremamente difícil. Então, se eu posso dar uma dica para vocês que deu resultado para mim e deu resultado para muitas pessoas que eu conheço que começaram com pouco e depois cresceram muito, foi focar em crescer profissionalmente. Vários influencers que hoje estão aqui falando de bolsa, hoje estão aqui falando de investimento, o foco deles no começo não foi investir na bolsa. Pelo contrário, o foco deles foi crescer profissionalmente, para que eles pudessem ter mais dinheiro. Então, a gente precisa entender a realidade para não ficar bitolado. Porque seria muito fácil eu vir aqui para vocês hoje e falar assim, não, se você quer mudar a sua realidade financeira, comece investindo R$100 por mês em fundos imobiliários, em ações, porque daqui X tanto... Eu sei que isso é mentira. Por que eu vou falar isso para você? Não faz o menor sentido. Foi o que o Pedro fez? Não. Se não foi o que eu fiz, por que eu vou falar isso para você? Talvez vai ser mais fácil se eu quisesse te vender alguma coisa. Ah, não, vou ensinar você a acumular patrimônio investindo R$50 por mês. Olha essa headline, que coisa maravilhosa. Vocês iam falar, esse cara é maravilhoso. Ele vai solucionar o meu problema. Só que se o Pedro não fez isso, por que o Pedro vai falar isso? E eu tenho esse conflito. Então eu prefiro não falar. O que o Pedro fez? Ao contrário. Durante um bom tempo, eu nem pensei em bolsa.
Eu fui pensar em bolsa quando eu estava ganhando uma renda muito maior. Quando eu já estava com patrimônio consolidado na renda fixa. Quando eu já estava estruturado com reserva de emergência, patrimônio de segurança, tendo uma boa receita. Aí o Pedro foi pensar em bolsa. E por que eu consegui chegar nessa conclusão? Porque lá no passado, quando eu dei os primeiros passos no mercado financeiro, eu tentei migrar para o mercado financeiro sem ter a receita. Eu tentei migrar para o mercado financeiro numa fase que eu estava passando por uma dificuldade financeira e eu precisei viver com, na época, vamos falar assim, é dinheiro de hoje, entre 2.500 a 3.000 reais. Né? Estamos falando na época de 2014, minha vida mudou drasticamente. E eu vim de uma condição boa, passando por uma dificuldade muito, muito grande, financeiramente falando, e eu precisei rever meu estilo de vida. E aí minhas receitas caíram drasticamente, eu tive que começar a viver com pouco dinheiro, e aí eu falei, poxa, eu vou tentar fazer trade, que foi a maior cagada do mundo. Aí ali eu vi que não tem como você querer investir numa realidade financeira pequena. Não faz o menor sentido. É a mesma coisa que você tentar enxugar gelo. Você pega o gelo, eu vou dar um saco de gelo para você e falar assim, ó, enxuga esse gelo aqui. Você vai ficar o dia todo enxugando e não vai enxugar. Então, qual que é o grande X da questão? Que eu identifiquei, eu falei, opa, eu tô focando no negócio errado. Ao invés de eu ficar querendo me matar para fazer dinheiro no mercado financeiro com pouco dinheiro, que é extremamente difícil, o meu foco tem que ser ganhar mais. O meu foco tem que ser investir no meu lado profissional para eu conseguir ganhar mais dinheiro, para eu crescer profissionalmente. E aí sim, a hora que eu estiver ganhando mais dinheiro profissionalmente falando, eu conseguir investir melhor esse dinheiro em outros ativos. Então, foi isso que eu fiz. Não foi ficar querendo me matar para investir 50, 100 reais por mês para longo prazo. Não. Foi justamente focar em crescer profissionalmente. E hoje eu tô aqui podendo falar isso para vocês porque eu percorri esse trajeto. Se hoje eu tenho uma condição bacana, é porque eu percorri esse trajeto. Não foi porque eu fiquei, não, vou investir 100 reais por mês no mercado financeiro e 10 anos depois eu estou rico. Pô, se fosse fácil assim, pessoal, todo mundo era rico. Se fosse fácil assim, todo mundo ia ter dinheiro, todo mundo ia ter uma casa maravilhosa, todo mundo ia ter um carro bacana. Mas infelizmente a gente sabe que não é. Infelizmente a gente sabe que essa não é a realidade. E que muitas vezes a pessoa que fala isso, ela vai te vender alguma coisa que ela vai ficar rica através dessa venda. Então a gente tem que ter um pouco dessa sagacidade para não acreditar em dinheiro fácil. Né? Eu sei que a dor da maioria das pessoas é querer construir patrimônio investindo pouco dinheiro. Infelizmente, quem age de má fé aproveita dessa dor. Por isso que você vê site de aposta crescendo muito, por isso que você vê pirâmides financeiras crescendo, porque qual que é a promessa? Invista pouco e ganhe muito dinheiro. E você não vai conseguir construir patrimônio fazendo isso. E por que as pessoas que investem nesse tipo de negócio, elas colocam dinheiro? Porque elas ganham pouco, a realidade delas é difícil, e elas querem sair logo dessa realidade. Só que elas focam no negócio errado. Para você sair rápido dessa realidade que você se encontra, é aumentando sua renda, é se desenvolvendo profissionalmente, é se capacitando. E hoje, com a internet, algumas coisas ficam um pouco mais fáceis, outras coisas ficam um pouco mais difíceis. Mas se você tem um hobby, se você tem uma facilidade em fazer tal coisa, você pode trazer isso para a internet para você conseguir escalar mais as suas vendas ou para você começar a fazer uma renda passiva. Por exemplo, eu nessa época de vacas magras, eu tinha uma lojinha no Enjoei. Então, a internet facilita muito você conseguir fazer renda extra, você conseguir... não necessariamente você precisa crescer tão rápido profissionalmente na sua profissão. Mas existem várias fontes de renda extra aqui na internet que começa a entrar um dinheiro a mais por mês, pode ser 100, 200, 300, 500, e aí você fazendo isso de maneira consistentemente, você consegue acumular um capital para você ir para o próximo nível. Então fica muito mais fácil.
Então, saber aproveitar essas oportunidades que a gente tem hoje na internet, em crescer profissionalmente, é o que vai fazer você mudar o seu jogo. E não você querer ficar quebrando a cabeça, tentando aprender a investir em cripto, investir em IQ, não sei das quantas, em opções, e piriri, pororó, nem em ações. O foco tem que ser em você querer crescer profissionalmente para você mudar essa realidade hoje. E não ficar focado em fazer isso em 2, 3 meses, pessoal. O jogo é médio e longo prazo. É para daqui 2 anos, 1 ano, 3 anos, 4 anos, depende da realidade de cada um. Mas se você foca em crescer profissionalmente hoje, daqui 1, 2, 3, 4, 5 anos, você vai ver que você deu uma guinada profissional muito grande. E para finalizar esse vídeo, eu vou contar um exemplo de uma conhecida minha, que teve uma época que eu estava treinando numa Smart Fit de uma outra cidade, e aí a atendente que ficava lá no balcão, eu sempre fui muito de cumprimentar as pessoas, conversar, bater papo, isso com todo mundo. E aí ela descobriu que eu era consultor financeiro e ela veio falar comigo: Pedro, eu tô, passando uma situação difícil, não sei o quê, meus ganhos são poucos hoje, o que eu posso fazer, não sei o quê. E aí a gente começou a conversar, e aí, resumo da ópera, ela começou a fazer uma renda passiva, revendendo mel, potinho de mel. E eu falei: olha, você tem faculdade, você tem um curso técnico, alguma coisa? Ela falou: não. Eu falei: olha, eu sei que hoje as pessoas pregam para não ter faculdade, mas eu acho extremamente importante você ter um curso técnico, você ter um conhecimento técnico, e isso vai te ajudar a ganhar mais pela sua hora. E resumo da ópera, para não ficar muito extenso, ela começou a fazer renda passiva vendendo mel, vendendo não só mel, mas doce de leite de pote, não sei o quê. Começou a fazer uma faculdade de contabilidade. Depois de um certo tempo, ela saiu que ela estava fazendo a faculdade, ela saiu de ser atendente da Smart Fit, foi trabalhar no escritório de contabilidade, e aí a renda dela, depois de um tempo, saiu de um salário mínimo para 2,5 salários mínimos. Isso em um prazo de 3 a 4 anos. Então, pessoal, se ela continuasse trabalhando como atendente, ganhando um salário mínimo, ia ser muito mais difícil o game dela, para ela crescer. Só que ao invés disso, ela focou em crescer como profissional e ela acelerou esse processo. Imagina quantos anos não iam demorar se ela ficasse investindo 10% desse salário mínimo na Bolsa de Valores para ela conseguir ter um salário mínimo de rendimento. Estamos falando aí de 10, 15, 20 anos. E em papo de 3 anos, ela mais que dobrou a renda dela. Então o foco tem que ser em crescer profissionalmente para você acelerar esse processo de acúmulo patrimonial, beleza? Então é isso. Se você gostou desse vídeo, não esquece de dar o seu like, deixar seu comentário, se você acha que faz sentido para você, se você acha que não faz sentido para você. Eu gosto bastante de trocar esse papo com vocês aqui nos comentários. E não esquece de se inscrever aqui no nosso canal também, que isso fortalece bastante, beleza? Até o próximo vídeo. Um grande abraço a todos.